Olá, tudo bom com vocês? Espero que sim. Começa agora mais uma aula de língua portuguesa do programa Educa TV Lavras. Eu sou o professor Vinícius, da Escola José Serafim, e hoje a aula para o 9º ano é sobre as orações subordinadas adjetivas e substantivas. Uma revisão fazendo os exercícios do PAC 6, unidade 1, e o PAC 6, unidade 2. Então vamos ver primeiro quais são os conceitos das orações subordinadas adjetivas. Primeira coisa, se a oração ela é subordinada, então ela tem um sentido dependente da oração principal. Ou seja, fora da frase, essa oração que é subordinada não faz nenhum sentido, ok? Além disso, além de não fazer sentido dentro de uma frase, essa oração ela tem também uma função de adjetivo. O que isso significa? Que ela pode ser substituída por um adjetivo simples. Agora a gente vai para as questões e ver o que a questão pede e explicar melhor sobre isso. Aos poucos a gente vai vendo um pouco mais sobre esses conceitos. Bom, então no nosso Mão na Massa, nas atividades Mão na Massa, questões 11 e 12 contemplam as orações subordinadas adjetivas. Na questão 11, fala primeiro mais sobre as orações subordinadas, para dar aquela relembrada sobre oração subordinada. Então pede para separar as orações principais das orações subordinadas em cada uma das opções abaixo. Então vamos lá. Letra A. Admiro pessoas que se esforçam. Como que eu sei quais são as orações dessa frase mesmo? Pensando nos verbos. Então vamos procurar os verbos primeiro. Admiro é o meu primeiro verbo. Esforçam é o segundo verbo. E aí a gente já consegue então dividir quais são as orações. Admiro pessoas é a minha primeira oração. Que se esforçam é a minha segunda. Bom, vamos lá. Temos aqui então que admiro pessoas é a minha oração principal, porque ela é a principal coisa que eu preciso de falar nessa frase. A mensagem principal dessa frase é dizer o que eu admiro. Quais são as pessoas que eu admiro, ok? Então a mensagem principal está nessa primeira oração. Que se esforçam é a nossa oração subordinada. A gente pode considerar que essa oração, por coincidência, é uma oração subordinada adjetiva, porque admiro pessoas que se esforçam, esse termo, que se esforçam, que é a nossa oração subordinada, ela pode ser substituída pelo adjetivo esforçadas. Então prestem atenção, admiro pessoas esforçadas. Adjetivo esforçadas caracteriza pessoas que se esforçam, é uma oração que também caracteriza pessoas com o mesmo significado. Então, totalmente substituível por um adjetivo essa oração, portanto, oração subordinada adjetiva. Beleza? Letra B. A irmã, que era cega, foi à festa com ele. Então, vamos lá. Primeira coisa, procurar os verbos para ver quais são as orações que existem e depois separar em principal e subordinada. Era, verbo ser, é o nosso primeiro verbo, e foi, verbo ir. Então, temos então aqui essa nossa oração, a irmã foi à festa com ele. É a principal mensagem da frase. A irmã foi à festa com ele. E depois nós temos a irmã que era cega. Então, esse termo que era cega já é a nossa oração subordinada. E por coincidência também, essa oração subordinada, ela pode ser considerada sim adjetiva. Oração subordinada adjetiva, porque a irmã cega foi à festa com ele. A palavra cega seria adjetiva para irmã, caracterizando a palavra irmã. Ok? Deu para entender? Então, que era cega é uma oração subordinada, no caso, adjetiva, porque podemos substituir pela palavra adjetivo cega. Joia? Vamos para a letra C, então. Essa cantora de que falo era uma mulher batalhadora. Primeira coisa, procurar os verbos para separar as orações.
Essa cantora de que falo, falar, é o nosso primeiro verbo que aparece. Era uma mulher batalhadora. Então, o verbo falar e o verbo era, do verbo ser. Joia? Então, vamos separar essas orações? Essa garota de que falo era uma mulher batalhadora. Essa cantora era uma mulher batalhadora, é a minha oração principal. Aqui a gente tem a principal mensagem da frase. E de que falo é a nossa oração subordinada. Joia? Prestem atenção que o termo, assim como na letra B, aparece no meio da frase. Isso não impede de ser uma oração subordinada. Joia? Então temos aqui, essa cantora era uma mulher batalhadora, oração principal, de que falo subordinada. Letra D. Gosto de ver o galo cantando pela manhã. Então, aqui vamos novamente procurar os verbos para ver quais são as orações. Gosto de ver. Temos aqui uma locução verbal, dois verbos com o sentido de um. Gosto de ver o galo cantando de manhã. Então, gosto de ver e cantar de manhã. São os nossos verbos. Então, separamos as orações assim. Gosto de ver o galo, é a nossa oração principal. Cantando de manhã é a oração subordinada. Bom, então agora vamos para a questão número 12 do nosso PAC 7, unidade 1, que pediu para classificar as orações subordinadas, que são adjetivas. Agora sim, todas as orações vão ser, todas as frases serão com orações subordinadas adjetivas. E aí pediu para classificar essas orações em restritivas, explicativas ou reduzidas. E aí, aos poucos, eu vou mostrando quais são e também explicando. Bora para a letra A. Lá no quintal está um galo que canta alto. Olha o galo aí de novo, hein? Lá no quintal está um galo que canta alto. Vamos então primeiro ver quais são os verbos. Lá no quintal está, o verbo estar. Um galo que canta alto. Cantar. Então, verbo estar e cantar. Então a gente vai ter as orações. Lá no quintal está um galo. Joia, primeira oração. Segunda oração, que canta alto. E aí, aqui agora já temos definido. Lá no quintal está um galo, nossa oração principal, que canta alto, nossa oração subordinada adjetiva, que é explicativa, porque está explicando qual galo que está ali no quintal. Poderia ser o galo sem pena, mas é aquele que canta alto, beleza? Então está explicado qual é o galo, por isso explicativa. Letra B. João, que era carteiro, trabalhava muito todos os dias. Vamos então primeiro procurar os verbos. João, que era, verbo ser, carteiro, trabalhava muito todos os dias. Verbo ser, com a palavra era, e trabalhar, em trabalhava. Joia? Então ali temos a primeira oração, a oração principal. João trabalhava muito todos os dias. E uma oração subordinada, que era carteiro. Como que isso vai funcionar? Essa oração, que é um adjetivo, está explicando quem é João nesse caso. Então ela também é explicativa, além de ter um caráter de adjetivo. João, que era carteiro, explicando quem é João. E também um adjetivo. O João carteiro é a característica dele, é com que ele trabalha. Então carteiro é adjetivo, nesse caso, para João, acompanhando a palavra João. Deu para entender? Então temos aqui que essa oração, que era carteiro, é uma subordinada adjetiva do tipo explicativa. Bora para a letra C, entender mais um pouquinho. Odeio pessoas que falam alto. Vamos para os verbos. Odeio, nosso primeiro verbo, verbo odiar. Falam, verbo falar. Então aqui, odeio pessoas que falam alto, segunda oração. Odeio pessoas, primeira oração, que falam alto, segunda. Então, odeio pessoas que falam alto. Eu não odeio todas as pessoas, certo? Apenas aquelas que falam alto. Então, que falam alto está restringindo o grupo de pessoas que eu odeio. Deu para entender? Então, nesse caso, essa oração subordinada adjetiva é do tipo restritiva, porque restringe, diminui o grupo de pessoas que eu odeio ou que eu adoro. Porque aí vamos para a letra B. Adoro pessoas cantando bem.
Adoro pessoas cantando bem, é a mesma coisa, né? Temos o adoro, nosso verbo, cantando o outro verbo. Então, adoro pessoas, primeira oração, oração principal, cantando bem, oração subordinada, adjetiva, também reduzidas, porque eu não adoro todas as pessoas. Aquelas que cantam bem, aí sim eu adoro pessoas cantando bem. Beleza? Você pode cantar de qualquer maneira, não. Tem que cantar bem para gostar, né? Então, letra E. A última, só para a gente entender melhor sobre isso. O meu melhor amigo a me apoiar sempre é você. Então, vamos lá. Quais são os verbos? O meu melhor amigo a me apoiar. Apoiar, então, é o primeiro verbo. É você. Verbo ser com a palavra é. Apoiar e é. Então, vamos ver quais são as orações que temos aqui. O meu melhor amigo é você, é a nossa oração principal. A me apoiar sempre é a nossa oração subordinada, adjetiva. E aí, como que a gente divide, como é que a gente vai classificar ela? O meu melhor amigo a me apoiar sempre é a nossa oração subordinada adjetiva reduzida. Eu estou reduzindo uma oração, meu melhor amigo apoiador, melhor amigo apoiador é você, então estou reduzindo uma informação. Deu para entender? Beleza. Então vamos agora para o PAC 7, unidade 2. Ver um pouco sobre as orações subordinadas substantivas. Vamos nessa? Então quais são os conceitos das orações subordinadas substantivas? Bom, oração com sentido dependente da oração principal. Então essa oração subordinada, por ser subordinada, não possui sentido completo fora da oração. Ela possui, então, uma função de substantivo. Nesse caso, uma função de coisa, de substantivo. Lembra o que é substantivo? Procura lembrar. Então, ela pode ser substituída por um substantivo. Se você não lembra, está com preguiça de procurar, eu te explico agora na sequência. Mas antes, a gente precisa de saber que as orações subordinadas substantivas se classificam em subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Esses são os tipos. Precisamos de lembrar desses tipos porque a nossa questão número 3 do PAC 7, unidade 2, pede justamente isso. Então agora a gente vai para a questão número 3 e aquelas informações que passamos no slide anterior, a gente vai precisar delas agora, porque é para a gente ler as frases e dizer qual tipo de oração subordinada substantiva vai ser. Qual daqueles tipos a gente está lidando em cada uma das opções que vem a seguir. Então vamos para a letra A. Antes, se uma matéria era compartilhada muitas vezes, eles achavam necessariamente era real. Que tipo de oração é essa? Necessariamente era real, hein? E aí, para facilitar tudo, eu resumi toda aquela frase gigante apenas para essa. Eles achavam que era real. Necessariamente era real. Eu tirei aquela palavra necessariamente. Ficou só isso, olha. Eles achavam que era real. Eles achavam algo. Eles achavam uma coisa. Então, se eles achavam, precisa de achar um objeto. Esse objeto é o meu objeto. Para o verbo achar, quem acha, acha alguma coisa. Achei a caneta, olha, eles acharam a caneta, eles achavam que era real. Então, que era real é o meu objeto. Portanto, aqui se é uma oração, então vai ser uma oração subordinada objetiva. E uma oração subordinada objetiva direta, porque não existe nenhuma preposição entre achavam e real, o que não é preposição, é conjunção. Vamos ver o que é preposição quando surgir uma objetiva indireta. Daqui a pouquinho a gente aparece lá. Vamos lá. Letra B. É importante para a gente saber como verificar as informações e compartilhar só depois de ver o conteúdo da íntegra, não só pelas chamadas. Frase grande, né? Quem colocou isso no PAC quis dificultar a sua vida, e eu vou te facilitar. Por quê? Resumir toda aquela informação. Olha lá. É importante para a gente saber como verificar as informações. É importante para a gente saber como verificar as informações. Essa nossa oração ela é subordinada, substantiva, subjetiva, porque
diz respeito sobre o sujeito. Beleza? É importante para a gente, dentro dessa informação, a gente é o sujeito. Então, dentro dessa informação está o sujeito da frase. Portanto, ela vai ser uma oração subordinada substantiva, subjetiva, porque tem função de sujeito. Letra C. Estão percebendo que esse critério numérico não vale? É uma oração subordinada objetiva direta também, porque serve como objeto direto. Quem percebe, percebe algo, percebe alguma coisa. Objetos diretos, algo e alguma coisa, objeto direto para perceber. Então, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. E letra D. Não contribua para disseminar notícias falsas. Isso é muito importante, hein? Não contribua para disseminar notícias falsas. Não contribua para alguma coisa. Opa, de novo. Alguma coisa, substantivo. E aí, substantivo como objeto direto para... Desculpa, objeto indireto para o verbo contribuir. Nós não conseguimos falar, não contribua a disseminar notícias falsas. Funciona? Não funciona, porque a gente precisa, agora sim, da preposição para. Essa palavrinha mágica aí, que faz todo sentido, faz uma ligação entre as palavras, ela é chamada de preposição. E aí, precisando dessa preposição, o meu objeto, ele fica indireto, porque precisa da ponte para fazer a ligação entre contribuir e o objeto. Compreendeu? Eu contribuo para algo. Deu para entender? Não dá para falar, eu contribuo algo. Não, eu contribuo para algo. Então, preciso dessa palavrinha para fazer a ponte entre o verbo e o objeto dele. Por isso, objetiva indireta. Beleza? Então, agora, passa para a próxima. Vamos para a letra E agora. Direto para a frase. A divulgação de informações corretas é a melhor maneira de enfrentar a desinformação. Enfrentar a desinformação é a nossa oração subordinada substantiva. A melhor maneira de enfrentar a divulgação de informações corretas é a melhor maneira. Aqui, em melhor maneira, nós terminamos a nossa oração principal. E aí a nossa oração subordinada, enfrentar a desinformação, ela é um complemento da palavra maneira. Porque se eu termino a minha leitura da frase, se eu termino a frase em apenas a divulgação de informações corretas é a melhor maneira. Faltou, não faltou? Então, se faltou alguma informação, faltou o complemento do nome maneira, complemento nominal. E aí, como é uma oração subordinada, substantiva, maneira de fazer algo, então ela é uma oração subordinada substantiva, completiva nominal. Ela é um complemento do nome. Beleza? Complemento nominal. Então, completiva nominal. Bora para a letra F, para acabar com essa aula. A ideia é que eles próprios se perguntem: essa notícia tem fontes e dados confiáveis? Nessa frase que temos aqui, a nossa oração subordinada substantiva, ela é um aposto da oração anterior. Ela é uma explicação sobre a oração anterior e também funciona como substantivo. Então, ela vai ser apositiva. Oração subordinada substantiva apositiva. Aposto é uma explicação sobre a informação que foi dada anteriormente. A ideia é que eles próprios se perguntem. Perguntem o quê? Precisa, então, de explicar o que está sendo perguntado. Beleza? A explicação vem aí. Essa notícia tem fontes e dados confiáveis. Joia? Então, essas foram as nossas informações sobre o PAC 7, Unidade 1 e Unidade 2. Espero que tenham gostado da nossa correção, entendido e completado sua atividade. Até a próxima, pessoal. Bom, espero que tenham gostado e se divertido com a aula de agora. Essas foram as informações importantes para os PAC 7, Unidade 1 e PAC 7, Unidade 2.
A nossa revisão foi essa aí. Pessoal, agradeço muito pela atenção. Até a próxima.